Você já imaginou como é a rotina de um bombeiro? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o dia a dia, inclusive histórias emocionantes, curiosidades e o trabalho importantíssimo desses profissionais que arriscam as suas vidas para salvar outras. O Rafael Prochnal, que é bombeiro voluntário de Ascurra, está aqui com a gente. Boa tarde, Rafael, bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. E também está junto com o pai, que é o Marcos Prochnal, que é bombeiro militar. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado. Para a gente falar dessa história, que é uma história que atravessa gerações. Sim. Então, Rafael, desde quando que você é bombeiro voluntário? Eu sou bombeiro voluntário desde 2015, né? Desde 2015, mas você cresceu vendo seu pai ser bombeiro. Eu costumo falar que eu nasci dentro do bombeiro, né? Então, desde pequeno, meu pai estava no bombeiro, eu ia lá visitar meu pai, passava um domingo à tarde com ele, né? E aí tem um histórico do meu avô de ser bombeiro também, então sempre foi essa motivação, né? E quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação, né? Fiz o curso e estou atuando até hoje. Você atua ali na região de Ascurra, Piúna, Rodeio, né? Isso. Aqui é a região do nosso vale. E aí, Rafael, desde 2015 você está nessa vivência de bombeiro voluntário. O que te despertou fazer parte, né? Ser parte aí da corporação? Então, quando eu fiz parte, a minha formação de bombeiro aconteceu em Pomerode, eu fiquei um ano em Pomerode, e depois eu pedi transferência para Ascurra, né? E na rotina de bombeiro, eu comecei a gostar muito, porque tem uma frase que o nosso comandante Júnior fala, que sejamos melhores nas piores horas. E aí, a gente tem um fluxo muito grande de acidentes na 470, e sempre um desafio diferente, sabe? Sempre uma tarefa difícil de se resolver em cada acidente, e isso vai te estimulando a melhorar e a querer atender mais, vira quase que um vício de atendimento, porque tu quer sempre melhorar e entregar um atendimento melhor para aquele paciente que está ali precisando de ajuda, né? E precisa muito da ajuda naquele momento. Sim. Vocês são essenciais, né? No momento que a pessoa mais precisa, que está em socorro mesmo, precisa desse atendimento. Agora, antes da gente falar de um podcast que está fazendo já sucesso, que o Rafael começou no mês passado, eu queria conversar com o pai. Marcos, você decidiu quando seguir a atividade de bombeiro, tá? Quanto tempo aí na atuação? Eu entrei no Corpo de Bombeiro em março de 93. Março de 93, mas antes disso já tinha feito outras coisas. Antes disso eu tenho 3 carteiras profissionais cheias, né? Eu não tinha decidido o que eu queria ser na minha vida, não tinha me encontrado ainda, né? Mas o seu pai era bombeiro? Meu pai era bombeiro em Blumenau. O que te afastou no começo? Não vou seguir os caminhos do pai. Realmente eu não pensava em não seguir, era uma rebeldia, era uma coisa de gente mais jovem mesmo, né? Aí depois você entendeu que aquilo fazia parte de você? Hoje você... Como você se vê como bombeiro militar? Eu sou uma pessoa muito realizada profissionalmente, extremamente. Eu amo demais o que eu faço. Eu tenho 30 anos já de corporação e eu assinaria agora um contrato para mais 30. Para trabalhar ainda mais como bombeiro militar. E como que foi a reação vendo o Rafael entrar ali em 2015? Tem 8 anos que ele está atuando. Poxa, o Rafael também não pensava ser bombeiro, de repente resolveu ser. É uma sensação de missão cumprida, né? A missão do pai é influenciar o filho, né? E ele sofreu uma influência minha, assim como eu sofri a influência do meu pai. E aí, agora são 3 gerações. Tem até uma tatuagem, né, Rafael? Vamos mostrar a tatuagem. São 3 gerações de bombeiros, então, que era o vô, Edgar, o Marcos, que está aqui com a gente, o pai, e o Rafael, que está aqui com a gente agora. Rafael, eu queria que você falasse para a gente a respeito do podcast. Nessa atuação, você percebeu que poderia contar essas histórias, né? O teu relato, o teu dia a dia. Como surgiu a ideia de fazer um podcast? Então, o meu avô, ele foi o bombeiro pioneiro, ele mais 7 pessoas, pai? Uma guarnição, Uma guarnição, 7 pessoas, foi o pioneiro na criação do bombeiro de Lages. Hoje o 5º Batalhão, né? O 5º Batalhão de Lages. E sempre me motivou, meu avô foi o primeiro lá, e sempre gostei muito de saber da história, qual era a dificuldade dos bombeiros, né? Qual eram as superações da época. E no começo desse ano eu pensei, vamos trazer isso para a realidade, vamos valorizar esse pessoal que fez o nome do bombeiro, seja ele militar ou voluntário, né? Porque a missão é a mesma, né? É cuidar e resguardar a comunidade. E a gente conseguiu colocar em prática esse podcast, e a gente tem convidado vários bombeiros, a gente está com uma agenda bem legal, a gente conversou o primeiro episódio com o Sargento Batista, né? Que tem uma história muito bonita, porque passando pela cidade. A gente conversou agora também, o último episódio com o seu Otaviano Campos,
É um bombeiro de 79 anos, ativo, ele atende ainda. Imagina um senhor de 79 ele é de anos. Que cidade? Ele é bombeiro voluntário lá em Ascurra com a gente. Então imagina isso, tu pegar quanta história, quanto detalhe. Quanta coisa que ele viu, né? Que passa pelas corporações e ninguém mais sabe da história. Então, o nosso podcast ele tem essa missão de resgatar e valorizar a história dos nossos bombeiros que passaram pelas nossas casas, sabe? Toda semana tem episódio novo? Todo sábado, às 18 horas, a gente lança um episódio ali, né? Onde que a gente encontra as Então, a informações gente do podcast? tem um Instagram, que é o Halligan Podcast 1, né? E no YouTube é Halligan Podcast, né? São as duas plataformas que a gente está trabalhando. Também tem no Spotify e Deezer, que é também Halligan Podcast. E como que você tem recebido do público, né? Tem seguidores não só aqui da nossa região, mas também de todo o Brasil, começando a ouvir também o podcast, né? É que a história bombeiril, ela interessa não só o público do bombeiro. Tem muita gente que vê um caminhão de bombeiro passar, será que aconteceu? Quando a gente fala de alguma emergência específica, chama a atenção do público. Então, no podcast, a gente tem gente do país todo, tem do Amazonas, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul. E eu tenho recebido muito feedback. Rafael, cara, que história magnífica essa do Batista. Rafael. Tem uma história para contar aí pra gente, aqui do público do Ver Mais? Que história que dá para contar rapidinha? Então, temos um exemplo aí do primeiro episódio, que o sargento Batista comentou com a gente, que ele compartilhou do resgate do edifício catarinense em 94, que ele fez um resgate da dona Romilda. E na época não existia equipamento respiratório, o único equipamento que existia no bombeiro era um capacete de fibra e a farda. E aí tu olha assim, cara, olha a exposição que o bombeiro tinha na época, né? Para poder salvar ela. Entrou num incêndio com temperatura alta, fez um resgate de uma vítima e ela está viva até hoje. E o quanto é grata, né, essa vítima hoje. E quantos outros bombeiros não tiveram um cenário parecido e não são lembrados, né? Não por falta de reconhecimento, né? Porque a instituição ela reconhece de certa forma esse profissional, mas assim a sociedade no geral precisa conhecer esse profissional. Às vezes tu olha um senhor caminhando na rua de 80 anos, tu não sabe quantas vidas aquele senhor salvou, tu não sabe o legado que ele tem, e às vezes ele se sente na solidão porque ele tanto serviu uma comunidade, hoje na sua terceira idade ele supostamente é esquecido. E o Halligan traz justamente isso. Não, tu é importante para nós bombeiros. Tu foi a base dos bombeiros, então eu preciso te valorizar. Os colegas da corporação, que nem o seu pai, o que acham de ter essas histórias contadas, né? São histórias que ficam dentro da corporação e que muitas vezes não saíam dali, né? Sim, são histórias contadas dentro do quartel, né? Durante todo o tempo. E as pessoas mais antigas vão sendo, pelo giro da máquina, vão sendo deixadas de lado. E a história delas muitas vezes acaba se perdendo. É né? verdade. Então tinha necessidade de ter um mecanismo, um esquema para guardar essas histórias. E o Rafael está chamando essas pessoas mais antigas, é difícil fazer contato com eles, assim, né? Mais antigas, para ir lá contar a história, para gravar, para a gente conversar, para deixar registradas essas histórias que são incríveis. Por que a profissão de bombeiro é tão especial na sua vida, Marcos? Eu acho que é muito fácil agradar a todos sendo bombeiro. Porque a missão do bombeiro ela é maravilhosa. Ela né? é linda. Ela é maravilhosa. Linda. A pessoa que chama, que liga no 93, ela fica muito satisfeita que o bombeiro foi. A pessoa que é atendida fica mais satisfeita ainda. A pessoa que assistiu o atendimento fica muito mais. Isso dá uma realização? Isso é muito bom. Se torna um compromisso de cada um de vocês? Com certeza, com certeza. Tem uma frase que eu vou até pedir para o meu pai reproduzir, que eu falei, pai, se tivesse uma frase de bombeiro, qual seria? Qual que é? Eu falei anteriormente, né? Para mim, 30 anos do bombeiro é pouco, uma vida é pouco. Uma vida é pouco. Eu queria mais. Uma vida é pouco, né? Para ser bombeiro, uma vida é pouco. Uma vida é pouco. E hoje você está, então, desde 2015, Rafael, atuando como bombeiro. O que mexe assim no coração? Quando você chega em casa, você sente que você fez o seu compromisso do dia? A gente, toda ocorrência, ela tem uma carga emocional diferente, né? Então a gente se esforça para entregar o melhor, né? A instituição nos capacita e a gente entrega o melhor para o paciente. E quando tu entrega esse paciente lá no hospital para um atendimento, né, detalhado, clínico com o médico, e tu retorna para tua casa e tu consegue deitar com a tua consciência tranquila, sabendo que o teu papel foi feito e tu não foi um ponto final, mas foi uma vírgula na história de uma pessoa, não tem salário, não tem recompensa que pague esse sentimento que tu sente assim na hora que, pô, cara, cumpri a minha missão como bombeiro. Essa vida, eu fiz a diferença. Bem bacana mesmo. Rafael, as pessoas te procuram depois dos atendimentos para te agradecer olhando olho no olho? Eu acho que
Eu particularmente eu gosto desse detalhe porque assim, o bombeiro, geralmente, pelo menos na minha região, como a grande maioria dos atendimentos geralmente é na 470, a gente trabalha meio que no anonimato, né? E eu gosto desse anonimato. Eu gosto que, cara, alguém me ajudou. Isso para mim já está ótimo. Já não... Os bombeiros estiveram aqui e resolveram e me ajudaram. Já aconteceu algumas vezes, a gente atendeu um paciente, e aí 2, 3 dias depois esse paciente vai no bombeiro e tenta procurar, eu queria falar com o Procnof. Não, hoje ele não está aqui hoje. Cara, é uma roleta, roda, tem vários bombeiros. Então agradece aquele bombeiro que está ali, porque se fosse no dia que ele tivesse, ele ia fazer a mesma função que ele teria feito. A corporação e a missão estão acima, então, de qualquer coisa? Sim, com certeza. Né? Vocês abrem mão do indivíduo para poder fazer esse atendimento... Não é pelo Rafael, não é pelo comandante Júnior, a gente entrega, não é pelo... É de entregar um atendimento de qualidade, sabe? A gente ser diferença, né? Como a frase do nosso comandante lá em Ascurra fala, né? Ser os melhores nas piores horas. Verdade. Já que você falou de Ascurra, como que está hoje o atendimento lá em Ascurra? São quantos bombeiros voluntários para que a gente consiga entender hoje o grupo de trabalho? Hoje o Corpo de Bombeiros Voluntários da União tem cerca de 100 voluntários nessa média. Tem uma escola de formação em andamento com média de 40 alunos que devem formar em dezembro, né? A gente hoje tem 3 ambulâncias disponíveis para a comunidade, 4 caminhões de combate a incêndio, a gente tem uma gama de ferramentas, né? Para resgate veicular top, o melhor do mundo, que tem de melhor no mundo de resgate veicular está disponível no Bombeiro da União. Então, a Corporação de Ascurra ela está bem equipada, ela está preparada para atender a comunidade, né, no que ela for necessário for. E as histórias, então, estão sendo contadas agora no podcast. Deixa o contato para o pessoal, para quem quiser acompanhar essas histórias emocionantes, os relatos da rotina do bombeiro. Pessoal, quiser entrar em contato com a gente, é lá no Instagram, @haligapodcast, né, no YouTube, @haligapodcast, ou pode entrar também em contato, né, tirar alguma dúvida, manda lá no direct, manda mensagem, está lá para conversar, para trocar experiência, a gente está aberto aí a toda a comunidade para prestigiar nosso trabalho. Muito legal. O Halligan é H-A-L-L-I-G-A-N. H-L-L-I-N, Halligan. Halligan. Isso. É H-A-L-L-I-N-G-A. Halligan. Então, podcast aí você encontra nas redes sociais. Rafael Próstino, muito obrigada. Marcos também, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Parabéns pelo trabalho que executam. Agradeço muito o espaço cedido por nós aqui. Obrigada.